Em algum lugar da atual Turquia, em algum momento do quarto século depois de Cristo, o teólogo patrístico Basílio de Cesareia, segundo algum historiador de sua época, declarou a seguinte frase: "Não deixe que seu inimigo se torne seu professor." O provérbio que leremos hoje, 1 milênio antes de Basílio, traduz mais ou menos a mesma noção, mas é até um pouco mais poético. Os versículos 24 e 25 de Provérbios 22 são uma tetrástica. É uma palavra rebuscada para se referir a um poeminha de 4 linhas, o segundo de um conjunto maior de tetrásticas que começa lá no versículo 22. O primeiro verso dessa segunda tetrástica, ou seja, o versículo 24 de Provérbios 22, diz o seguinte: "Não seja a companhia de quem vive de mau humor." Parece ser um conselho que se repete inúmeras vezes durante os provérbios. E realmente, o livro deixa claro que, desde o capítulo 1, nós não devemos nos associar a alguns certos tipos de pessoas. Na ocasião do capítulo 1, por exemplo, Salomão nos aconselha o afastamento de pessoas que fazem o mal e estão prontas para matar. No capítulo 2, a recomendação é para que nos livremos daqueles que abandonaram a aliança com Deus. No capítulo 3, a ordem é para ficar longe de quem é violento. Enfim, esse padrão se repete em absolutamente todos os capítulos de Provérbios até aqui. E a gente pode até considerar que essa é a tônica geral do livro. Mas pela primeira vez, a sugestão aqui não é para que nós nos afastemos de um assassino, ou de alguém que nos leve a pecar, ou cometer alguma atrocidade. Ao invés disso, Salomão diz para que nós, os que desejam a virtude da sabedoria, não sejamos a companhia de quem não tem um bom humor. Humor, uma palavra de origem latina que significa líquido. Segundo a medicina antiga, os humores eram fluidos que regulavam a nossa personalidade, e, ao contrário das emoções, eram condições permanentes do ser humano, independente de eventos e gatilhos. E companhia, também de origem latina, com panis, significa literalmente dividir o pão. O pão, claro, é um símbolo para aquilo que nós fazemos diariamente. É a atividade essencial e básica do ser humano. É o nosso de cada dia. Nosso porque precisamos dividi-lo. Mas com quem? Com quem dividir a bênção e a angústia? Com quem repartir a felicidade e os excessos que nos perseguem enquanto vivemos? A resposta de Salomão chega a ser irônica e sarcástica, mas com muita razão ele diz: compartilhe tudo o que você fizer com alguém que não seja uma pessoa chata. Ele coloca as pessoas chatas aqui no mesmo patamar de pessoas violentas, assassinas e que rejeitaram o próprio Deus, no rol de pessoas a serem evitadas. E recomenda, além disso, que tomemos muito cuidado com essas pessoas, porque elas são perigosas e mortíferas. Mas o que é ser chato? E como saber se eu sou uma pessoa chata? Chato é uma palavra que vem do grego, platos, e significa sem relevo, plano. Uma formação geológica chata é uma formação geológica sem graça. E da mesma forma, uma pessoa chata é uma pessoa sem graça. É a classe que o próprio Deus classifica em Apocalipse 3 como pessoas mornas. São aqueles que não ligam para repartir o pão nosso de cada dia, mas sim para medir com uma régua o tamanho dos pães e julgá-lo muito pequeno ou muito grande. Pessoas que têm explicação para tudo, mas nunca concordam com nada. Pessoas que não são amorosas, mas também não oferecem uma sincera, porém ríspida exortação. E o perigo mortal de se andar com pessoas chatas é que, segundo o texto, nós acabaremos espelhando a personalidade dessas pessoas. Os 2 últimos versos dessa tetrástica, no versículo 25, dizem o seguinte: "Você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal." Tanto um suco bem gelado como um chá pelando, depois de algumas horas em temperatura ambiente, se rendem à mornidão. O morno é o padrão de estabilidade desses 2 elementos, desde que eles estejam sob a temperatura ambiente, é claro. Da mesma forma, se conseguirmos detectar pessoas mornas e não nos afastarmos delas por uma geladeira ou por uma garrafa térmica, pedindo licença para essa metáfora, nós é que nos tornamos pessoas chatas. E a chatice não tem só implicações no convívio social, mas também diante do próprio Deus. Deus nos sagrada de pessoas chatas. Ele completa lá em Apocalipse 3, dizendo que essas pessoas que ele classifica como mornas serão vomitadas por ele. Em Gálatas 5, Paulo cita uma lista de coisas que a natureza humana produz
e que são empecilhos para que eles recebam o reino dos céus. Entre várias coisas está a palavra preferida de Paulo para se referir à chatice. Aqueles que buscam inimizades, segundo Paulo, não receberão o reino. Deus não quer pessoas chatas para o adorar. Ele não quer que o deem glória assim de fato glorificarem. O sarcasmo de Salomão nesses versos é equivalente ao sarcasmo com que Deus receberá os chatos no dia do juízo. Sarcasmo, do grego, significa queimar a carne, ferir. Não deixe que seu inimigo se torne seu professor, e não seja chato.